Olá, sejam bem-vindos a mais um programa do ESG na TV. Nessa temporada nós estamos discutindo a ciência espírita e o programa de hoje, particularmente, nós vamos debater o tema fluido vital. Para conversar sobre ele, nós temos aqui a presença da Maria Elizabeth da Silva Barbieri, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Obrigado pela presença, Beth. Nós é que agradecemos. Contamos também com a presença do Fábio Carvalho, diretor de unificação da Federação Espírita do Maranhão. Fábio, muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite. E com a participação de Ismael Costa, nosso evangelizador aqui da FEB da Juventude e também monitor do estudo do Livro dos Espíritos. Ismael, seja bem-vindo. Muito obrigado, meu irmão. Bom, para começar o debate de hoje, eu gostaria de perguntar a Beth se é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos. Aquelas perguntas assim de vestibular. É. Exatamente. Por quê? Justifique, né? Justifique o porquê. É verdade, assim, a força de atração entre os elementos da matéria é a mesma, tanto na matéria orgânica quanto na inorgânica. Isso às vezes fica meio difuso, assim, para força de atração, elementos, mas se a gente pegar uma pedrinha na mão, né? Pega uma pedra assim e olha, você sabe que aquela pedra ela não é um bloco concreto. Ela tem espaços que nós não percebemos a olho nu, mas se não tivesse uma força de agregação nos elementos da pedrinha, ela iria se esfarelar, tá? Então, essa força que faz com que os elementos fiquem unidos ali. Você olha uma folha de árvore também. Olha o nosso corpo. Aqui existem espaços que são imensos entre as células, as moléculas. Como é que isso tudo fica juntinho? Porque tem uma força de atração que reúne os elementos. E esta força de atração é a mesma, tanto nos seres orgânicos quanto inorgânicos. Como que se dá essa função? Como é que essa força ela atua sobre os elementos da matéria e os elementos do espírito? Nós vamos perceber, como a Beth disse, como essas forças elas são oriundas da mesma lei de atração. Essa lei de atração que nós estudamos na química, por exemplo, a lei de atração que atrai o átomo de sódio, o átomo de cloro, e vão formando os elementos, e esses elementos, ao se reunirem, formam outros mais complexos. Essa força de atração que é estudada tanto numa dimensão microfísica ou quântica, quanto numa dimensão macrofísica, são as mesmas forças, como o Beth falou, que fazem com que este corpo ele seja também formado de diversos átomos, diversos elementos reunidos. Essas forças elas são oriundas de uma lei natural. O que o Livro dos Espíritos vai nos esclarecer é que essa lei de atração é uma lei de Deus, é uma lei divina. Na verdade, tudo se atrai, desde os afins, especialmente, a fim de encontrarem um equilíbrio, os próprios elementos, quanto também os próprios seres espirituais. Mas focando aqui nesses elementos, essas forças elas se atraem para encontrar o equilíbrio. Se não houvesse essa atração, nós estaríamos em constante desagregação. Nós não teríamos a matéria como nós conhecemos. Ela estaria permanentemente na condição de fluido cósmico universal. É exatamente por existir essas forças oriundas da vontade do Criador, ou seja, das suas leis, que nós temos os mundos, que nós temos as galáxias, que nós temos as estrelas, que nós temos os corpos celestes e, naturalmente, tudo aquilo que nós vemos e conhecemos dentro dessa dimensão de estar encarnado, ou seja, dessa matéria conceituada no século XIX à época, como tudo aquilo que existe
tem corpo e ocupa lugar no espaço. Falando dos seres orgânicos, o fluido vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Ele é o mesmo. Ele se organiza, né, em cada ser orgânico, dependendo da necessidade, né, do grau de evolução, mas ele é o mesmo. Então, mesmo que os seres orgânicos tenham diferenças biológicas em razão da sua constituição, mas o fluido vital é o mesmo que anima todos os seres. É o mesmo que anima a matéria, que animaliza, né, a matéria, que lhe dá essa condição de organização e de que cada ser possa, durante a vida física, estabelecer todos os seus processos de existência, de vida, de relação, enfim. E é interessante também destacar que esses processos, no caso do fluido cósmico universal, eles vão sofrendo transformações, sofrendo elaborações, se tornando mais sofisticados, para que ele possa servir a esses elementos mais sofisticados, né? Foi muito bom o que você falou quando tratou da formação desse fluido como uma construção de Deus, né? Como uma emanação das potencialidades divinas, né? E lembrando também que a matéria, enquanto elemento de transformação, ela tende a esse equilíbrio, ela tende a essa estabilidade, né? Todos os elementos da física que nos são apresentados estão relacionados com esses ciclos, né? Ou ciclos de estabilidade do átomo, ou ciclos de estabilidade do macrocosmos, né? No caso das galáxias, no caso dos grandes astros, já no movimento de expansão ou em movimentos de retração variados, né? E que no caso do espírito é importante destacar que esse equilíbrio ele se dá pela expansão, pelo constante progresso que o espírito se propõe a realizar, né? Se propõe a promover para si e para os que estão à sua volta, né? Através do fluido vital. E como é que surge, então? De onde que se origina esse fluido vital? De onde que ele vem? Esse fluido vital, Ismael, conforme as lições dos espíritos a Allan Kardec, já é, na verdade, uma derivação do próprio fluido cósmico universal. Ele já é um desdobramento desse fluido com o papel de animalizar a matéria. É uma dessas sofisticações. Uma dessas sofisticações, muito bem lembradas por você. E o que nós percebemos em relação a esse fluido vital é que no século XIX estava em voga não só a questão dos estudos científicos, mas da própria ficção, que se envolvia com a origem da vida. Então nós vamos encontrar, neste mesmo século, alguns personagens que se imortalizaram na literatura internacional, como Frankenstein Jr. Como é que ele aparece? Ele aparece, segundo o seu criador, quem criou o personagem, ele é criado a partir de elementos elétricos, ele vai juntando pedaços de várias pessoas diferentes e a partir de uma descarga elétrica, ele ganha vida. E é exatamente por isso que o próprio Kardec, na época, chega a falar, mas o fluido vital é o mesmo fluido elétrico, é a mesma eletricidade, e o nome que se dá para o codificador, ou melhor, para os espíritos, era de só menos importância, mas era esse o elemento que animalizava de fato a matéria. Sem esse elemento, o espírito não teria condições de oferecer vida. E é exatamente esse mesmo fluido vital que vai ser utilizado em diversos fenômenos mediúnicos para animalizar a matéria quando desses fenômenos de efeitos físicos, quando a matéria cria a aparência de estar viva ou a aparência de estar animalizada.
Acho que, inclusive, o codificador utiliza essa expressão em O Livro dos Médiuns. Aquela matéria está animalizada, houve uma combinação de fluidos do médium, e, naturalmente, esses fluidos são os fluidos vitais, o ectoplasma com os fluidos do espírito, que quer se comunicar utilizando aquele corpo. Ou seja, a gente percebe bem aí a função desse fluido. De deslocamento, né? de suspensão, de tudo isso é. Exatamente. Bom, a gente vê que é uma discussão bastante profunda, né? A gente já mencionou aqui as forças que unem os elementos da matéria nos seres orgânicos e inorgânicos, passamos por esse debate, a gente discutiu um pouco da função dessa força de atração das moléculas, né? Qual seria a consequência se essa força não existisse. Falamos que o princípio vital, que o fluido vital, desculpa, está presente, é a mesma para todos os seres orgânicos, e mencionamos agora aqui com a colocação do Fábio, da origem do fluido vital e da sua importância, inclusive em processos mediúnicos, né, em determinados fenômenos que a ciência espírita estuda. A discussão está excelente, a gente tem bastante ainda para o segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre a quantidade de fluido vital, se ele se esgota, se tem como repor, né, então fique com a gente aí, fica mais um minutinho aguardando que a gente volta com muito mais no segundo bloco. Estamos de volta com o bloco 2 do programa Fluido Vital aqui no ESG na TV. Nós terminamos o bloco anterior com o Fábio falando sobre a origem e a importância do fluido vital. Eu gostaria de iniciar essa nossa nova parte perguntando para a Beth se a quantidade de fluido vital é a mesma em todos os seres. Não pode ser, né? Porque a quantidade de fluido vital ela está relacionada nos seres orgânicos a vários aspectos. Primeiro, é a funcionalidade deste ser. O que ele faz, no que ele consome o fluido vital. Então, isto já faz com que ele tenha uma programação para ter maior ou menor quantidade de fluido vital. Mas também está relacionado ao outro processo, é a forma como este ser gerencia a quantidade de fluido vital que ele tem. Vamos dizer que uma pessoa que está enferma, muitas vezes ela tem uma quantidade de fluido vital em decorrência da enfermidade está reduzida. A pessoa que está saudável, ela tem uma outra quantidade. A pessoa que é mais jovem, está no apogeu da sua vida física e que é saudável, ela tem uma quantidade de fluido vital até em razão das atividades, da natureza, da sua condição, enfim. A pessoa já mais idosa e já está com a sua vida física, né, mais avançada, que já tem uma atividade menor, que já consumiu fluido vital ao longo da sua existência, ela terá um outro teor, uma outra quantidade. Então, isso vai variar muito, né? Dependendo das circunstâncias, das condições, de tempo, lugar, saúde, não é a mesma. No início da sua resposta, você mencionou a questão da programação. Sim. Mas a quantidade, então, que se recebe no início da encarnação, então, ela já é diferente em razão das programações diferentes das que nós programações, nós temos existências que são programadas para uma longevidade maior, né? Outras são existências curtas, que são aquelas existências que nem mandato tampão, né? São existências tampão, são existências que são para suprir um período que ficou de outra existência. Então, todas essas coisas elas vão influenciar na programação e na própria provisão de fluido vital. Isso são questões que a gente vai encontrando ao longo da literatura e no próprio Livro dos Espíritos, que vai nos apontando para essa diversidade de quantidade do fluido vital para cada ser. E, independente disso, as espécies, né?
nas várias espécies. Nós estamos falando aqui no homem, mas existem as outras espécies, animais, vegetais. Que vivem muito mais do que nós. Né? Exato. E que têm, pela sua condição e pela natureza da sua vida de relação, uma necessidade que é diferenciada. Tá? E o fluido vital, ele se esgota? Do ponto de vista da vida orgânica, nessa passagem, nessa existência que nós estamos fazendo, é possível afirmar que essa bateria energética vai se esgotar? A palavra esgotar, para que não se tenha um sentido equivocado, é preciso pensar que a matéria ela é indestrutível como criação de Deus, ela se transforma. Ela não vai deixar de existir, mas ela vai se apresentar de outras formas de acordo com as necessidades dos seres pensantes e do próprio Criador. Se, no processo reencarnatório, o período que nós passamos ligados ao corpo carnal, ele não é eterno, ele é temporário, e o fluido vital é o elemento que permite a animalização da matéria. E se quando o espírito se desliga do corpo, a matéria não vai mais estar animalizada, naturalmente, o fluido vital ele vai ser utilizado pela própria natureza e naturalmente vai se transformar ou ser aproveitado por outros seres. É interessante pensar no fluido vital como uma matéria que ela nem está no nível tão materializado e nem no nível tão eterizado, até mesmo porque é ela que permite essa animalização. Portanto, ela, naturalmente, para o corpo físico animalizado, ela vai se esgotar, porque um dia ele vai deixar de ficar animalizado. Naquela configuração. Não existirá mais. A reposição desse fluido ao longo da existência vai se dar de diversas formas, de acordo com o comportamento, com as circunstâncias exógenas, exteriores e até mesmo interiores daquele ser que está animando o corpo. Por exemplo, se eu não tenho condições de me alimentar, eu posso desencarnar esfaimado por carência de fluido vital. Como na natureza tudo é solidário, melhor, no universo, como diriam os espíritos, a questão 540, do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia, na vida tudo é solidário, os próprios animais, eles estabelecem uma espécie de cadeia. Então, nós temos animais que são consumidores primários, outros consumidores secundários, terciários. E aí a gente vai percebendo que um vai aproveitando o fluido vital do outro, porque quando eu me alimento, eu reponho fluidos. Por quê? Porque se eu não me alimentar, os meus fluidos que não foram repostos, que foram utilizados, uma hora eles não vão ser suficientes para me garantir a existência. Mas só que eu também posso acelerar o desgaste desse fluido vital com alguns comportamentos. Quando eu tenho uma alimentação ruim, quando eu durmo mal, quando as minhas atividades viciantes desgastam o meu corpo, eu posso reduzir esse tônus de fluido vital, eu posso ter uma desencarnação por suicídio indireto. Certo. Eu posso, na que verdade... é algo que ia ferir aquilo que a Beth falou da questão da programação. Eu vim programado para passar tanto tempo encarnado e pela maneira como eu lidei com o meu corpo, né, eu acabei abreviando o meu tempo aqui. Então, esse é um caso de desperdício de fluido vital. Desperdício de fluido vital. Mas também há o outro caso, onde eu consigo potencializar o meu fluido vital. Exatamente. E, consequentemente, prolongar o meu tempo de vida, é isso? É interessante a gente observando essa questão da alimentação, tá? E o quanto nós ainda somos primitivos nisto. Porque, voltando mais uma vez à obra Nosso Lar, que eu acho fantástico nessa questão, a alimentação, nós nos alimentamos pelos poros, pela pele, pela respiração.
E isto é uma coisa que nós sequer cogitamos ainda no nosso estágio atual. E é uma forma de reposição de fluido vital. A respiração. Isso E que a captação através dos nossos centros de força, o passe é um elemento fantástico de reposição de fluido vital, né, Fábio? Isso que a Beth está falando é interessantíssimo. A grande maioria de nós sequer sabe respirar. Respiramos muito mal. Nós temos uma alimentação desregrada, uma vida desregrada, e tudo isso, a doutrina espírita também faz um convite de equilíbrio. Mas voltando à questão que o Ismael havia levantado, que também é interessantíssima, a Beth, ela falou algo muito interessante, que é da programação. Se nós formos analisar o Livro dos Espíritos, nós reencarnamos com objetivo. Existe um objetivo da reencarnação. Expiação, progresso, porque senão onde haveria a justiça? Então nós estamos aqui para progredir e para isso nós nos planejamos. Há uma programação. Ainda que essa programação ela seja definida em elementos gerais e não nos seus detalhamentos, mas nós nos programamos. E, obviamente, essa programação, esse planejamento, não é um livro fechado. Não é algo que eu possa dizer, olha, isso aqui acabou. Tanto é verdade que os espíritos dizem que nós podemos escolher provas ao longo do processo reencarnatório. Então, eu encarnado, eu já posso fazer opções por provas. Então, eu posso fazer uma reavaliação desse planejamento, tanto no momento em que eu estou durante o sono, desdobrado com os espíritos. Também durante as minhas opções, as minhas decisões no período de vigília. No rumo do progresso. Exatamente. E isso pode fazer com que se perceba que seja necessário mais um tempo. As moratórias, né? As moratórias, mais um tempo. Ou se perceba que, muito embora eu tenha bastante fluido vital, é melhor eu voltar do que ficar aqui me perdendo se eu tiver merecimento para desencarnar. Se eu tiver merecimento para desencarnar. Então, esses planejamentos, eles vão naturalmente variar. Sempre no rumo do nosso progresso, né? Exatamente. Eu queria saber aqui, antes da gente encerrar esse bloco, a gente está falando bastante sobre fluido vital, mas eu gostaria de fazer uma diferença. Seria a mesma coisa, são a mesma coisa, o princípio espiritual e o princípio vital, Beth? O princípio espiritual é um dos elementos gerais do universo, né? O princípio espiritual e o princípio material, né, Fábio? Me ajuda. Exatamente. É isso aí, né? O princípio vital é uma derivação do princípio material, é isso? Exatamente. Eu acho que passei na prova do... Então, não são a mesma coisa, né? O princípio espiritual é um dos elementos, o princípio material é o outro, né? E o princípio vital é uma derivação do princípio material. Tá? A gente vai terminando esse bloco aqui. No terceiro e último bloco, a gente vai começar com uma pergunta bastante interessante, já que a gente falou no esgotamento do fluido vital, né? Então a gente vai começar o bloco seguinte querendo saber se logo que o corpo morre, o princípio vital se extingue por completo, ou que destinação esse fluido vital teria, para onde ele vai, se ele se esgota, se ele some, se ele é aproveitado, ok? Então fique com a gente mais um pouquinho, a gente retorna para o terceiro bloco daqui a pouco. Estamos de volta aqui com o bloco 3 do nosso programa sobre fluido vital e a gente havia terminado o bloco anterior na promessa de responder a seguinte pergunta, que eu jogo a bola para a Beth. Beth, o seguinte, logo após o momento em que o corpo morre, o princípio vital se extingue? No corpo vai depender de várias circunstâncias, né? Nós podemos aí abrir um leque de possibilidades. E o determinante nisto é o nível de apego que o espírito tem à matéria. Isso é fundamental. O quanto tempo de fluido vital este corpo ainda vai reter.
porque existem duas situações. A situação da morte biológica, que é o esgotamento dos órgãos, e a situação da desencarnação, que é o fenômeno de natureza espiritual, que significa a desvinculação do espírito das sensações, da conexão com o corpo físico que morreu, onde os órgãos pararam de funcionar. Então Mas são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. A gente pode entender então morte que morte é fenômeno biológico. e a desencarnação É fenômeno de natureza são duas espiritual. coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Nem sempre uma coincide com a outra. Tá? Agora, o que se sabe, o que se estuda no Espiritismo, é que uma das questões assim, onde o corpo ainda retém princípio vital por longo tempo, é no caso dos suicidas. É claro que não são todos os suicidas. Voltando aqui mais uma vez à obra aniversariante, a obra que completa 150 anos, O Céu e o Inferno, ali nós vamos ter depoimentos de suicidas que expressam realidades as mais díspares possíveis. Tanto que os espíritos dizem que, no caso dos suicidas, o único reflexo que é igual para todos é o desapontamento com o fato da vida continuar. Agora, o restante, tudo isto, vai depender das atenuantes e das agravantes de cada caso. Mas há muitos suicidas que ainda ficam vinculados aos despojos e estes guardam por longo tempo o fluido vital, exatamente porque aquela programação inicial ela foi interrompida. Então ainda resta naquele corpo uma quantidade tal de fluido que não foi exaurida na existência, que deveria ter um trânsito maior e que foi cortada ali. Então essa é a razão deles ficarem alguns suicidas ficarem ainda vinculados ao corpo e terem todas aquelas sensações, todas as sensações de sufocamento por estarem enterrados, do corpo se deteriorando, todo esse sofrimento, então é em razão a disso. repercussão magnética, né, desta quantidade de fluido vital ainda retido no corpo. E o que denota essa diferença entre morte e desencarne, né? Porque exatamente. o corpo físico já está ali morto, desagregado, morto, mas a desencarnação ainda não se processou. Tá? Isso é algo bem importante nós compreendermos. Caso, quando acontece com alguém jovem ainda, com a sua vitalidade ainda plena, de ela desencarnar, de ela morrer em um processo violento, como que isso está relacionado? Essa pergunta ela é interessante, eu já estava aqui pensando nela. Existe um ponto que eu poderia dizer comum na questão da permanência ainda do fluido vital no corpo, aproveitando já o que a Beth já falou a respeito do suicídio, é da própria quantidade de fluido vital que tinha no corpo no momento da morte. Uma morte violenta, por exemplo, onde o indivíduo estava na flor da idade, onde o indivíduo apresentava-se robusto, onde a pessoa ainda apresentava muitas energias, é natural que fluido vital ainda permaneça com a morte violenta. Nós temos um exemplo clássico na literatura espírita, no livro Transição Planetária, quando Manuel Filomeno de Miranda narra o tsunami que atingiu a Indonésia. E nós ali testemunhamos, através do olhar de Manuel Filomeno de Miranda, milhares de mortes, onde os espíritos se desligaram, começam a se desligar, mas há uma quantidade de fluido ainda presente nos corpos. Porque muitas daquelas pessoas ainda tinham muito fluido vital, ainda que tenham planejado ou
tenham planejado para elas aquela desencarnação ou aquela morte coletiva, aquele flagelo destruidor que as reuniu numa expiação coletiva. E o que é que acontece nessas situações? Na natureza, não existe nada que aconteça de forma abrupta. Tudo é processo. Então, o fluido ele não vai se transformar em outro fluido instantaneamente, como se fosse um passe de mágica. Nós temos seres vivos que auxiliam esse processo, como bactérias decompositoras. Nós temos espíritos benfeitores que podem auxiliar esse processo, como nós temos espíritos vampirizadores que podem Também se nutrem aproveitar desses fluidos. Então, se o indivíduo ele desencarna violentamente, mas ainda tinha muito fluido, é natural que esse fluido não venha a se esgotar, Se extinguir, se como um passe de mágica. num passe de mágica. Aí um processo natural com auxílio das próprias leis naturais e auxílios dos espíritos também. Essa ideia da permanência ou não do fluido vital no corpo morto parece ter ficado bastante elucidado. Mas eu gostaria de saber se um corpo inerte significa necessariamente libertação da alma. Libertação, né? Esse é um termo interessante, assim, porque nós falamos libertação da alma seria libertar-se das injunções propiciadas pelo corpo, seria libertação consciencial, seria o quê? Né? Porque ambos os aspectos, eles não estão apenas na decorrência do corpo estar inerte, do esgotamento dos órgãos. Como a gente já viu aqui, muitas vezes o corpo está inerte, o espírito ainda está vinculado, ainda restam muitos reflexos. E quando se fala na libertação consciencial, então isso é mais profundo ainda, né? Porque não raro nós ficamos vinculados à vida que tivemos por longo tempo. Às vezes é esta vida que vai, inclusive, ditar o nosso planejamento reencarnatório, os nossos esforços na espiritualidade. Então, o corpo inerte, nós podíamos dizer assim, que ele é o encerramento de um ciclo. Tá? Ele encerra um ciclo no qual o espírito tinha aquela veste, aquele instrumento para se manifestar no mundo. O resto, questão de libertação deste espírito, está na dependência também de outras questões de natureza mais espiritual do que propriamente física, né? Muito interessante. E eu completaria ainda essas palavras da Beth, profundas, de que o codificador, esta obra em que nós comemoramos, homenageamos esses 150 anos de O Céu e o Inferno, ele terá a oportunidade de fazer experiências nesse sentido, de evocar recém-desencarnados. É verdade. E essas evocações vão nos trazer experiências diferentes de recém-desencarnados ou recém-mortos, como nós poderíamos aí pensar, diferentes. Existem aqueles que, ainda com o corpo quente, se comunicam e descrevem total liberdade, como um pássaro que saiu da gaiola. E outros que apresentam ainda uma forte ligação com o corpo e que precisaram até ser evocados num segundo momento, porque no primeiro estavam ainda num estado de perturbação muito profundo. E o que Kardec vai perceber? Que quanto mais materializado está o espírito, mais aquela carapuça é importante para ele, maior a dificuldade que ele tem de se desvencilhar dela. Ele mesmo se aprisiona. Então. Ele mesmo se aprisiona. Disseste bem, ele mesmo se aprisiona. Quanto mais elevado está esse espírito, mais rapidamente
ele se desliga. Agradece o corpo que lhe serviu na última existência e, como diriam os mais jovens, parte para a nova, parte para outra, que é a do mundo espiritual. Aquilo que a Beth falou, termina um ciclo e o novo ciclo, a experiência desse novo ciclo vai depender do nível de atração ou de desligamento da matéria em que aquele espírito chegou. Se ele ainda está preso, esse novo ciclo da vida dele vai ser conflituoso, vai ser complicado, vai ser difícil. Se ele já está mais desligado da matéria, vai ser bem mais fácil, vai ser, na verdade, um sentimento de libertação. Por isso que quando a Beth ouviu a palavra libertação, o próprio olhar dela já dava o sentido de que nós precisamos compreender que libertação é essa. A libertação dos nossos próprios erros que nos tornam mais presos à matéria. É esse o objetivo do próprio Espiritismo no que tange ao progresso da humanidade, segundo a questão 799 do Livro dos Espíritos, combater o materialismo, que vai ter reflexo naturalmente aí na própria desencarnação e morte. Fábio, Beth, Ismael, agradeço demais a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos aqui com mais esse programa do ESG na TV. Até a próxima, se Deus quiser.